Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio no falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como é a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, até aqui que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós temos caminhado na epístola de Tiago. Tiago, o pastor de Jerusalém, ele escreve esta carta para os cristãos judeus da dispersão. Os cristãos que, por causa das perseguições, foram dispersos, e muitos outros que se converteram em Pentecostes e que estavam voltados das suas regiões. Esses cristãos, na verdade, passaram por muitas lutas, muitas dificuldades, muitas tribulações. Muitos passaram por momentos onde se tornaram vacilantes, talvez, em sua fé. E Tiago escreve esta, que é uma das primeiras cartas, se não a primeira carta escrita do Novo Testamento, para aqueles primeiros cristãos, onde ele está desejoso e onde ele está com a vontade de encorajar os seus leitores, esses judeus cristãos da dispersão, judeus que haviam se convertido, em meio às suas muitas lutas, eles fossem encorajados a permanecer firmes na fé. E muitos deles, irmãos, estavam tendo dificuldade em viver o cristianismo. Então, Tiago vai mostrar para aqueles irmãos que a fé deles precisa ser provada uma fé genuína, verdadeira. E que esta fé seria provada, então, por meio de alguns testes que ele aplica aqui ao longo do nosso texto. Por exemplo, nós vimos inicialmente em Tiago, capítulo 1, que ele já havia feito um teste acerca das provações. Como nós, crentes, que desfrutam de uma fé genuína e verdadeira, como nós podemos e devemos então enfrentar as provações? Nós vimos isso do versículo 2 até o versículo de número 12. Depois ele passa a falar acerca das tentações e mostra como nós, genuínos cristãos, devemos lidar com as tentações. E então ele faz uma distinção muito grande, mostrando provações vêm da parte de Deus para a edificação e aperfeiçoamento dos crentes. Ok. Tentações não vêm da parte de Deus, é produzido pelo próprio coração do homem, e esse sim tende a nos afastar da presença de Deus. Então, à luz desses dois momentos,
ele agora passa a falar acerca da palavra de Deus. A partir de agora, ele que encerrara esta sessão acerca das tentações, falando acerca do caráter de Deus e dizendo no versículo 18 que aqueles irmãos haviam sido gerados pela palavra. Agora, esses que foram gerados pela palavra, que estão lidando com provações, que estão lidando com tentações, esses que foram gerados pela palavra, eles agora tendem a amar esta palavra, a zelar por ela, a ouvir esta palavra, a obedecer esta palavra. Mas nos parece que muitos desses cristãos estavam com dificuldades em tornar esta palavra, não é, uma palavra viva em suas vidas. Então Tiago vai falar acerca da palavra. Esta palavra aqui, na verdade, deveria ter colocado aí a palavra, porque trata-se da palavra de Deus. Então, esta noite, o teste que nós iremos ouvir é acerca de como nós lidamos com a palavra de Deus. Se realmente somos crentes, como dizemos que somos, nós temos que nos portar de uma certa maneira em relação à palavra. Então, nós já ouvimos sobre provações, tentações, e agora, como nós lidamos com a palavra de Deus. Nós vamos dividir o nosso sermão hoje em duas partes. No primeiro momento, nós vamos ouvir como nós devemos receber esta palavra. E no segundo momento, como nós devemos, então, praticar esta palavra. E por que isso é importante? Nós vamos ver, e é muito claro, que os judeus cristãos que estavam sendo perseguidos, atribulados, eles não estavam simplesmente, talvez, enfraquecendo, sabe, em ir para o culto, em ouvir a palavra de Deus. Não. Na verdade, eles estavam se tornando ouvintes profissionais da palavra de Deus. Mas que em meio a provações e tentações e tantas outras coisas, eles não estavam vivendo aquilo que eles tanto estavam ouvindo da parte do nosso Deus. Então, esta noite nós iremos ver como Tiago exortou aqueles irmãos acerca de receber e praticar esta palavra. E como nós também poderemos ser exortados, refletindo então se de fato a nossa fé é ou não é uma fé verdadeira. Então a primeira lição de hoje que nós podemos observar é que nós devemos acolher corretamente a palavra de Deus. Olha o que é que diz o texto bíblico, versículo 19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Vocês precisam saber destas coisas. Algumas traduções trazem a expressão atentem para isso. Mas atentar para o quê, Tiago? Então Tiago diz, atentem e prestem muita atenção, porque todo homem, e aqui não há exclusão de ninguém, todo homem, não há exceção à regra, todo homem, pois, ele deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A ideia inicial é que todos nós deveríamos ser rápidos em ouvir a palavra de Deus. A palavra grega utilizada aqui é taxis, de onde vem nosso táxi. É literalmente algo que é rápido. Ou seja, quando nós estamos lidando com a palavra de Deus, nós precisamos ter essa ideia de prontidão, de disposição para ouvir, de prontidão para catar esta palavra. Então, vocês precisam, na verdade, serem rápidos no que diz respeito a ouvir a palavra de Deus.
A exortação aqui se fazia necessária, porque muitos daqueles irmãos, como nós poderemos ver, por causa das tribulações que estavam enfrentando, muitos estavam talvez ficando desanimados no que diz respeito a ouvir a palavra de Deus. Mas nós veremos que é algo muito mais sério, não é somente talvez a dificuldade de ouvir, ou o encorajamento para ouvir, mas o grande problema que eles tinham, na verdade, era de praticar o que eles ouviam. Então, a primeira coisa que Tiago diz: olha, meus irmãos, vocês precisam atentar para uma coisa, vocês precisam estar atentos, prontos, disponíveis, agir com rapidez à luz do que vocês ouviram a palavra de Deus. Em contraste, ele fala sobre duas coisas das quais nós devemos ser tardios, coisas que nós devemos ser vagarosos. Esta é a ideia da expressão. No que é que a gente deve ser então devagar? Em contrapartida, precisamos rapidamente acolher esta palavra que ouvimos. Por outro lado, no que diz respeito ao falar, vocês devem ser tardios. Vocês deveriam ser lentos, ou seja, vocês precisam falar menos e ouvir mais. Eu gosto muito do pastor John MacArthur, ele diz o seguinte, que é estimado em média que as pessoas falam 18.000 palavras em um dia. O suficiente para preencher um livro de 54 páginas. Em um ano, atenção. Esse montante será suficiente para preencher 66 volumes com 800 páginas. E então ele disse que no final da nossa vida, 1/5 da nossa vida nós passamos falando. De 100 anos, pelo menos 20 é só nós falamos. Aqui, Tiago quer dizer o seguinte: enquanto muitas vezes nós somos prontos em falar, nós temos que priorizar o ouvir. Aqui ele diz, então, sejam lentos, ou seja, aqui inclusive a palavra traz a ideia de alguém que tem dificuldade intelectual para entender uma coisa. Então ele fica pensando, sabe? Ele fica refletindo antes de falar, porque é como se não tivesse entendido direito. Ele é como se fosse meio lento. Essa é a ideia da expressão que está contrastando com a rapidez do ouvir. Então, se por um lado, ouça a palavra de Deus e prontamente acolha e tenha disposição para isso. Por outro lado, fale menos. Mas não somente isso. Você também deve ser lento no que diz respeito ao se irar. E essa ira aqui, queridos irmãos, nesse caso específico, nós vamos ver que é uma ira, não é? Na verdade, nós veremos que é uma ira humana. É aquela ira, não é? Que é aquele sentimento do nosso coração que, não é? Nos torna muitas vezes zangados, defensivos. Certo pastor disse assim, eu achei interessante, ele disse assim: como você responde quando a Bíblia pisa nos seus dedos? Ou seja, quando a palavra de Deus te confronta com algo que você não quer ouvir, quando o pastor fala algo que você se sente afrontado, que você fica zangado, como quem tivesse assim, por que o pastor está falando sobre isso? Como ele se atreve a dizer como eu devo viver, como eu devo agir, como eu devo seguir a minha vida? Irmãos, o centro da questão aqui é esse. Porque uma pessoa irada, como dizia certo pastor, é um espírito que não é um espírito disposto ao aprendizado. É interessante porque um dos poucos momentos que Calvino fala acerca da sua conversão, ele diz exatamente isso. Ele diz assim, olha, Deus, por uma súbita conversão, subjugou-me e trouxe minha mente a uma estrutura ensinável.
nos parece que uma pessoa irada é uma pessoa que não é ensinável em certos aspectos. Então, aqui ele está querendo dizer claramente o seguinte: vocês precisam estar preocupados em serem rápidos, prontos, no que diz respeito ao ouvir a palavra de Deus. Em contrapartida, falem menos. Em contrapartida, irem-se menos, de maneira que vocês sejam ensinados. E por que nós não poderíamos nos irar? Versículo 20. Porque a ira de Deus não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A causa pela qual os cristãos não deveriam se irar ou serem vagarosos em irar é representada por Tiago. Essa justiça de Deus não há referência, irmãos, à justificação pela fé. Provavelmente essa justiça aqui é uma justiça vista como um atributo de Deus. Ou seja, Tiago diz que cristãos irados dificilmente tomarão decisões em meio às tribulações que façam jus à justiça de Deus ou que glorifiquem ao Deus justo. E boa parte daqueles irmãos, ao passarem pelas provações e as tentações, poderiam ser tentados, em meio a tudo isso, a proferir palavras contra seus opressores, se portando de maneira que desagradaria o nosso Deus. O que é que Tiago está dizendo? Vocês devem ter prontidão e rapidez para ouvir a palavra. Diferente do falar e do irar-se. É quando no versículo 21 ele vai vincular o que ele estava dizendo a estas palavras, nos ensinando então como nós deveríamos receber esta palavra. Nós já sabemos que nós devemos ser rápidos, estarmos em prontidão para acolher esta palavra, mas a questão é como acolher esta palavra. Então ele diz no versículo 21, portanto, ou seja, à luz do que eu disse sobre essa prontidão e rapidez para ouvir, de acolher esta palavra, eu vou dizer para vocês o seguinte: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Portanto, agora que vocês sabem que vocês devem ser rápidos, estarem prontos para ouvir, agora eu vou ensinar para vocês como vocês devem fazer isso, como vocês devem receber esta palavra. E aqui, meus irmãos, é uma ideia muito interessante, porque ele vai trazer esta ideia de que existe a palavra de Deus, que seria uma semente, e existe o nosso coração, onde ela é semeada. Mas que para esta palavra poder ali ser implantada e gerar frutos, nós precisamos preparar esse terreno para receber esta semente. Então ele vai começar ensinando para a gente, olha, vocês precisam, na verdade, a primeira coisa que vocês precisam fazer é se despojar de toda a impureza e acúmulo de maldade. Ou seja, vocês precisam preparar o terreno do coração de vocês para receber esta palavra. Por isso aqui esta figura, eu imagino, e alguns estudiosos entendem que ele provavelmente tinha em mente a parábola do semeador, onde Jesus havia falado daquele solo endurecido, superficial, congestionado, frutífero. A ideia é de que para implantarmos esta palavra, para que esta palavra possa produzir frutos, crescer, frutificar, aquele terreno precisa ser limpo. Existem algumas ervas que vão causar prejuízo a esta semente. Então estas coisas precisam ser arrancadas. A ideia de despojar-se, irmãos, é a ideia de despir as roupas, de renunciar, de rejeitar. Então, aqui a ideia é vocês precisam preparar este coração de vocês para receber esta palavra. É a primeira coisa. Então vocês precisam arrancar deste coração
aquilo que ele chama aqui de toda impureza e acúmulo de maldade. As impurezas do coração servem como espinhos e como ervas daninhas que sufocam a semente, que impedem o crescimento. Ao ouvir a palavra de Deus, nós precisamos nos lembrar disso. Eu preciso estar preparando o meu coração para receber esta palavra. Eu preciso estar arrancando a impureza do meu coração. Eu preciso estar retirando do meu coração o acúmulo de maldade. Provavelmente aqui tem duas ideias. Um acúmulo de maldade é um coração que está repleto, sabe, de malícia, desejos maus, um monte de coisa que desagrada a Deus. Mas existe uma outra ideia, porque essa ideia de acúmulo também pode ser na língua original excesso. Ou seja, é como se fossem os excessos que ainda temos daquele velho homem, que ainda estão ali. Esses excessos precisam ser retirados, despojados. Para quê? Para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Então, vocês precisam estar preparados para ouvir, serem rápidos para acolher esta palavra. Mas como eu vou fazer isso? A primeira coisa é arrancando do coração de vocês a impureza, toda a maldade para receber a palavra. Vocês precisam se santificar para ouvir a palavra de Deus, para acolher esta palavra. Então ele diz que nós devemos então acolher, receber esta palavra com mansidão. É interessante você ver, olha, ele diz, irmãos, vocês precisam, além de se despojar, agora vocês vão acolher. É fantástico essa ideia, porque a gente preparou o terreno, agora nós vamos acolher esta palavra. E como é que nós devemos fazer isso? Nós devemos fazer isso com mansidão. Algumas traduções falam com humildade ou submissão. Ou seja, a nossa atitude diante da palavra é uma atitude de submissão, de humildade. É reconhecer esta palavra, obedecer esta palavra, amar esta palavra, saber que esta palavra é a palavra de Deus. É ser ensinável. Então, meus amados irmãos, lembrem-se, vocês precisam, prestem muita atenção, vocês precisam preparar o solo do coração de vocês para receber esta palavra. E vocês precisam, diante desta palavra, se humilhar diante dela, acatar esta palavra, de fato, ter disposição para ouvir, estar com o seu coração preparado para receber esta palavra. E segundo Tiago, é implantada em nossos corações como palavra poderosa para salvar a nossa alma. É interessante porque Tiago vai falar que esta palavra é poderosa, sim. E por meio desta palavra, muitos se renderam aos pés do Senhor Jesus. Mas você deve estar se perguntando por algo. Você deve estar perguntando, espera aí, pastor, mas ele não está escrevendo para crentes? Como é então que ele está falando que esta palavra é poderosa para salvar a alma deles? A ideia aqui, irmãos, é que de fato a palavra é poderosa para salvar os homens, uma vez que ela é esse instrumento para que os homens venham conhecer a Cristo e que por meio do Espírito eles sejam regenerados, sim. Mas quando se fala da vida dos crentes, a implicação de Tiago é de santificação. Porque de certa maneira nós já fomos salvos, mas nós estamos em um processo de santificação, onde esta palavra, como dizia o pastor John Piper, serve como oxigênio para as nossas vidas, onde dia após dia nós precisamos estar continuamente respirando esta palavra. Então nós estamos caminhando para esta glória e para esta salvação que será, digamos assim, completada quando o Senhor Jesus voltar. Então, aqui ele está nos ensinando o que, pastor?
Vocês precisam ser rápidos, estarem prontos, dispostos a ouvir a palavra de Deus. Em vez de ficar, sabe, falando muito, cirando, essas coisas não levam a nada, presta atenção. Sejam rápidos em ouvir esta palavra. Mas como é que eu posso ser rápido para ouvir e acolher esta palavra? Primeira coisa, vocês precisam preparar o coração de vocês. E depois vocês precisam se submeter a esta palavra, se humilhar diante desta palavra, acatando ela com mansidão, sabendo que ela é poderosa, não somente para salvar pecadores, mas é poderosa para agir todos os dias da tua vida, te fortalecendo para esta caminhada, neste processo de santificação que nós estamos iniciando. O nosso catecismo maior, na pergunta 160, ele fala algo interessante. Vamos ver aqui. Ele diz assim: por que se exige dos que ouvem a palavra pregada? Porque é basicamente isso que o Tiago está falando. O Tiago está falando da importância de nós recebermos. Como nós devemos ouvir essa palavra. Então, nós podemos ler assim: exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração. Que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: será que nós estamos de fato acolhendo a palavra de Deus em nossos corações? É verdade que você lida com a palavra de Deus todos os dias quando você lê ela. Mas aqui traz muito essa ideia deste sermão que está sendo pregado. Quantos sermões você já ouviu este ano? Quantos sermões você já ouviu em toda a sua caminhada como cristão? A pergunta é: o que você tem feito com esses muitos sermões que você tem ouvido? Você tem acolhido esta palavra em teu coração? Eu vou mais além. Como você tem se preparado para ouvir a palavra de Deus? Meus irmãos, o pastor Philip Ryken, ele foi pastor sênior da 10ª Igreja Presbiteriana na Filadélfia, escreveu um artigo sobre como nós devemos ouvir sermões, e ele se baseia muito no que a nossa confissão nos ensina. E ele fala algumas coisas interessantíssimas e que exalam o ensino de Tiago das nossas vidas. Por exemplo, nós vimos que nós precisamos preparar o nosso coração, a nossa alma, para receber a palavra de Deus. É interessante, irmãos. A maioria das pessoas pensam que o sermão começa quando o pastor abre a boca. Muitos pensam. O sermão começou quando? Quando o pastor abriu a boca. Mas deixe-me dizer o seguinte: pelo que nós estamos estudando, e o que nós devemos aprender, é que ouvir o sermão começa na semana anterior. Ouvir o sermão começa ao longo de toda a semana. Começa quando nós oramos pelo nosso pastor que vai trazer a mensagem. Começa quando nós oramos para que esta palavra gere vida no coração da igreja. Começa quando nós oramos pedindo para Deus falar aos nossos corações na mensagem que vai ser pregada. É criar um sentimento de expectativa para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, eu digo sem medo, muitos se achegam no culto com as suas almas completamente despreparadas para ouvir a palavra de Deus. Completamente despreparados. Porque para muitos o sermão começou quando o pastor abriu os seus lábios. Não se engane. Tiago ensinou a gente a cuidar do nosso coração. E você precisa cuidar dele para estar aqui. O pastor Philip Ryken, ele também fala acerca do descanso.
Eu acho isso fantástico, porque nós precisamos estar aqui, nos achegar para ouvir a palavra de Deus, descansados. Nós começamos a descansar no sábado à noite, quando dormimos cedo para o dia do Senhor. Nós começamos, irmãos, e precisamos nos lembrar de que o dia do Senhor é um dia que deve ser usado para as obras de necessidade, de misericórdia. É um dia muito especial. E às vezes nós vemos pessoas se esforçando com tantas coisas e quando chegam nos cultos estão enfadados. Enfadados. Então não há um preparo, um descanso para chegar aqui na palavra de Deus para ouvir, estar completamente, cheio de energia. Mas não é isso que acontece. Muitos chegam, além das suas almas, completamente despreparadas para ouvir a palavra de Deus. Muitos chegam completamente esgotados e cansados. Muitos dormem boa parte do sermão. Tiago está nos ensinando que nós precisamos estar prontos e que há um preparo para ouvir a palavra de Deus. É quando Wright diz o seguinte: olha, alma preparada, corpo descansado e mente alerta. Ou seja, quando nós ouvimos sermões, as nossas mentes devem estar engajadas naquilo que está falando. Prestar atenção requer autodisciplina. Nossas mentes tendem a vagar no meio do culto. O pastor está falando lá e a gente está com a mente viajando nos problemas, na segunda-feira de manhã, na conta para pagar, nos muitas coisas. E nós estamos vagando, nós estamos sonhando acordados. Ouvir sermões exige uma mente atenta. E mente atenta para ouvir sermão exige autodisciplina. Eu gosto muito do que nesse livro sobre pregando para pessoas programadas, né? Pregando para essas pessoas que lidam, e ele fala acerca desta comunicação visual, entre outras coisas. Então, Timotânea, nessa pregação para pessoas programadas, ele diz o seguinte: olha só, assistir televisão e ouvir uma pregação são o quê? Diametralmente opostos. Um é visual e o outro é o quê? Racional. Um envolve os olhos e o outro envolve ouvidos. Um cria observadores passivos, o outro requer ouvintes ativos. Nós estamos numa geração hoje que tem assistido sermões. A nossa geração hoje assiste sermão. Estão aqui, mas não estão ouvindo. Estão aqui, mas estão assistindo, passivos, como se estivesse na sua televisão, como se estivesse no cinema, como se estivesse, na verdade, meu querido irmão, numa internet, como nós ficamos a semana toda. Você vai para a igreja, então você precisa se sentar, você precisa ouvir um sermão que às vezes você de fato acha muito longo, mas se você for comparar, por exemplo, com o que você assiste, o que você vê, o que você vive, o que se dedica lá fora, é um tempo muito curto. Então, quando você senta aqui, isso aqui vai exigir de você grande concentração. Por quê? Porque você não está acostumado a ouvir. Você não está acostumado a ser aquilo que Timotânea chama, meus irmãos, de ouvintes ativos. Nós somos, sabe o quê? Ouvintes passivos. Por isso, ouvir sermões requer, querido, autodisciplina, concentração, mente alerta. Pense comigo. Os puritanos entendiam no passado que quando um pregador se levantava para pregar, ele era o porta-voz de Deus.
Eles afirmavam que, se na fiel exposição da palavra, Deus mesmo está pregando. Eles afirmavam que na fiel exposição da palavra, Deus mesmo está pregando. E que se um homem está fazendo uma verdadeira exposição das Escrituras, Deus está falando, pois é a palavra de Deus e não a palavra do homem. A pergunta é, se diante desse momento, onde Deus está falando ao coração de vocês, por que insultar a majestade de Deus? Por que insultar a palavra de Deus? Com mentes desatentas, pensando no fio, pensando nas contas, pensando no jogo, pensando no problema da casa, pensando no problema dos... Meus irmãos, isso que nós fazemos muitas vezes, nós estamos pecando contra Deus. Nós não podemos, em momentos como esse, deixar que outro pensamento e outros pensamentos tumultuem a nossa mente. Se Deus está falando, você deve o quê? Você deve ouvir. Se você não dá atenção para o que Deus está falando, então, lembre-se disso. A sua alma precisa estar preparada. O sermão não começa agora com o pastor abriu a boca, não. É durante a semana. Você precisa estar com o corpo descansado para estar aqui. Você precisa estar com sua mente alerta. Por isso que muitos optam por anotar sermões. Porque além de ser um exercício de memorização, apesar disso não ser requerido nas Escrituras, é um bom exercício que faz com que a sua mente fique concentrada. Nós precisamos de mentes atentas, meus amados irmãos. A verdade é que nós temos muito o que aprender ainda no que diz respeito a receber esta palavra. Que Deus nos ajude, irmãos, a realmente ouvir e acolher a palavra como Deus quer de nós. É muito fácil você chegar aqui e dizer, poxa, que pregação chata, longa, cansativa. Você tem que se preparar para estar aqui. Você precisa, então, acolher esta palavra com mansidão. Preparar o teu coração. Valorizar esse momento, que é Deus falando ao coração dele. Em segundo lugar, nós devemos praticar a palavra de Deus. Depois de falar do ouvir, ele vai falar da prática. Então ele começa assim no versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse verso, irmão, na verdade, está continuando o assunto anterior. E aqui, ele traz uma expressão muito interessante. Porque ele diz assim, tornai-vos, pois, praticantes. E você pode se perguntar, por que ele está dizendo para aquele povo se tornar praticante da palavra? A resposta é clara. Por quê? Porque eles não eram praticantes. Eles não estavam colocando a sua fé em prática. Possivelmente por causa das lutas, das tribulações, mas eles precisavam estar botando em prática a fé deles. Eles precisavam discernir as provações, das tentações. Eles precisavam estar com seus corações encharcados da palavra e viver esta palavra para passar por tudo isso, mas eles não estavam fazendo isso. Então, Tiago exorta aqueles irmãos dizendo assim, olha, vocês devem se tornar aquilo que eles chamam de praticantes da palavra. Um praticante da palavra, meu irmão, é alguém, a ideia de praticante é de alguém que faz isso como uma profissão, como uma missão. Então, um praticante aqui é alguém que obedece a palavra de Deus.
É alguém que recebeu e está colocando esta palavra, esses preceitos em prática. E em contraste, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes, ou seja, esses que obedecem, e não somente o que? Ouvintes. Ou seja, havia no meio daquele povo pessoas que estavam ali somente ouvindo sermões. E é interessante porque ele não está dizendo nem aqui que não, vocês precisam ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Não. Ele está falando de pessoas que estavam constantemente ouvindo. Talvez como você. Está domingo após domingo o quê? Ouvindo. No meio dos judeus, por causa da prática deles, e os judeus da dispersão, eles tinham um grande hábito de fato de ir nas sinagogas. E eles iam nas sinagogas e eles cultivaram esse hábito de ouvir a lei de Deus, de ouvir a palavra de Deus. E parece que esse hábito que eles tinham no passado, de simplesmente ouvir e aquilo não ser desafiado, parece que estava se alastrando na vida deles. E Tiago está preocupado, dizendo: não pode. Vocês precisam, na verdade, ser praticantes da palavra de Deus, obedientes. Vocês não podem ser somente ouvintes da palavra. Por quê, pastor? Porque vocês vão enganar a vocês mesmos. Ele diz: você corre o risco de estar se auto-enganando. Você está fazendo uma avaliação errada. Os leitores de Tiago estavam se enganando em pensar que eles poderiam simplesmente ouvir sermões e não vivê-los. E Tiago diz: vocês estão se enganando. Então, irmãos, vocês precisam se tornar praticantes da palavra, não somente ouvintes. Não se enganem em pensar que vocês podem só ouvir e não viver. Então, ele vai aqui fazer uma comparação interessante. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago aqui ele vai fazer uma comparação que existe na inutilidade de você ouvir a palavra de Deus e não praticar. E ele dá este exemplo: o homem como espelho. Que utilidade tem um espelho em nossa vida se quando nós nos acordamos e vamos nos arrumar domingo de manhã para vir para a igreja, nós tomamos o banho, vestimos a roupa e quando olhamos no espelho, o que é que acontece? Essa barba está assim. Esse cabelo está assado. Estou cheio de uns cravos, pintou um negócio estranho, a camisa está pegou a cabeça assim. Uma marmota, um pouco de rios. Então eu olho aquela cena e o que é que eu faço? Eu venho para a igreja. Aí eu digo: não. Tem alguma coisa errada. Qual é a utilidade desse espelho se o homem olha para o espelho, vê as coisas que precisam ser corrigidas e não corrige? E aí está o ponto de comparação. Assim é aquele que, diante, como Calvino falava, a doutrina celestial que está ali naquele espelho, para que possamos nos olhar e ser transformados à imagem de Deus. O espelho ali com a palavra de Deus, que vai mostrar em nós o que precisamos mudar, o que precisa ser corrigido, para que venhamos nos tornar a imagem do Filho de Deus. Nós olhamos para a palavra, sabemos onde nós precisamos ser corrigidos e não mudamos, e não corrigimos. É assim que uma pessoa se torna quando ouve a palavra de Deus e não pratica. Ele ouviu a palavra de Deus, foi desafiado, precisa mudar, mas o que é que ele faz?
ele não muda. Ele segue adiante. Ambos, tanto o mero ouvinte como o contemplador ali, eles não fazem nada a respeito do que viram e do que ouviram. Ou seja, se olhar no espelho ou ouvir sermões, não dá em nada se o sermão não for vivido e se nós então não nos ajeitarmos na frente daquele espelho. Por isso, meu amado irmão, Tiago está nos ensinando acerca de como nós devemos ser, na verdade, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Se agora ele deu o exemplo do ponto de vista negativo da coisa, mostrando como nós não deveríamos nos portar, a partir do versículo 25 ele mostra o lado positivo da coisa. Acompanhe. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você sabe o Salmo 1, que fala de um homem bem-aventurado, não é? Um homem que o seu prazer está na lei do Senhor, que na sua lei medita de dia e de noite. Um homem que tudo que faz é bem sucedido. O homem que obedece à palavra de Deus é um homem bem-aventurado. Aquele que pratica a palavra de Deus, ele é um homem bem-aventurado. Então, se por um lado você não deve ouvir, tão somente não praticar, aqui você precisa considerar atentamente. E aqui ele faz uso dessa expressão lei perfeita, lei da liberdade, que é uma referência ao Evangelho, a palavra de Deus. Lei perfeita, provavelmente contrastando com a imperfeição da lei de Moisés. Lei da liberdade, nos mostrando que por meio desta palavra nós podemos ser livres e libertos dos nossos pecados. Então, nós precisamos, na verdade, considerar atentamente esta palavra de Deus. Esta expressão usada foi a mesma expressão utilizada quando Maria foi ver o Senhor Jesus no túmulo e ela se baixou para examinar o túmulo vazio. Não é uma olhadinha superficial, não, sabe? Vamos ver aqui, não. É se debruçar sobre esta palavra. É examinar cuidadosamente esta palavra. Aquele que pratica e que vive esta palavra é alguém que se porta desta maneira. É alguém que persevera nesta palavra, ou seja, que aquilo que ele ouviu, que ele aprendeu, ele vai continuamente viver esses ensinamentos em sua caminhada. Tiago diz que esta pessoa, ela precisa estar atenta a esta palavra, que esta pessoa, ela precisa perseverar nesta palavra, o que faz dessa pessoa não ser o que ele chama de ouvinte negligente. Ao contrário, um operoso praticante. Tiago quer nos ensinar, irmãos, que aquele que pratica a palavra de Deus, de fato, ele é um homem bem. Nós não podemos simplesmente ouvir sermões e não vivemos. É quando ele conclui essa parte, mostrando um exemplo prático em meio à religião. Versículo 26 e 27. Ou seja, aquele que ouviu a palavra e aquele que praticou a palavra, isso vai ser visto na sua religião. Aquilo que ele chama aqui de uma religião pura e sem mácula. Olha o que diz o texto. Se alguém supõe ser religioso, e aqui é uma referência a alguém que seria cristão, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração,
a sua religião é vã. Ou seja, ele está dando um exemplo prático da inutilidade de você ouvir algo e não praticar. Da inutilidade de você, professar algo e não viver. Você se diz ser um religioso, você se diz ser um crente, mas você é incapaz de refrear a sua língua. O argumento é simples. Se a tua religião não é suficiente para refrear a tua língua, ela não serve para mais nada. Ela é inútil. Pelo menos em termos práticos e de conduta, não serve para nada na tua vida. Não serve. Então, no versículo 27, ele que já disse que esta religião era falsa, esta ideia de religião vã, é uma religião falsa. Ele diz então no versículo 7 que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar o órfão e a viúva nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que é que Tiago está fazendo aqui? Tiago está expondo aquilo que seria uma fé verdadeira, uma religião verdadeira, oposta a uma religião falsa, uma fé falsa, que foi denunciada no verso anterior. E eu quero que você entenda o seguinte: aqui, ele não está definindo a religião, como que ele estivesse dizendo assim: olha, o que vocês precisam fazer é cuidar dos pobres, e o que vocês precisam fazer é não se contaminar com o mundo. Isso definiu o seu cristianismo. Não, não é isso. Ele aqui está somente ilustrando, à luz do que ele falou, que se essa fé não for vivida, na prática, a sua religião não vai servir para nada. Ela vai ser falsa. Ela vai ser vã. Porque a religião verdadeira é uma religião pura, sem mácula, e que o próprio Deus então dá exemplos do que seria esta religião. Pessoas que estão preocupadas com os órfãos, com as viúvas nas tribulações. Pessoas que, na verdade, estão se guardando incontaminadas do mundo. Em resumo, aqui, a religião pura, imaculada diante de Deus, é caracterizada por amor ao próximo, cuidar desses, e por amor a si mesmo. E, acima de tudo, o amor a Deus sobre todas as coisas. Então, o que é que Tiago quer nos ensinar no versículo 26 e 27 é: e se você ouve, e você não vive estas palavras, na prática, a tua religião é falsa e para nada serve. É isso que ele quer então falar para aqueles irmãos. Por que isso é importante para as nossas vidas, queridos? Por mais que seja importante você ouvir sermões, você ouvir a palavra de Deus, imaginemos que você até acolha esta palavra em teu coração. Você se preparou, você perdeu todos aqueles passos que Tiago te ensinou. Mas agora, você acolheu esta palavra e você não vai viver esta palavra? Do que serve, então, este teu ouvir, Senhor? Eu acolher esta palavra, se não for para ser vivido. O pastor John MacArthur, ele comentando esse texto, ele disse que a obediência à palavra é o requisito espiritual mais básico e o denominador comum para todos os verdadeiros crentes. E atenção aqui. O ponto principal da verdadeira vida espiritual não é um sentimento momentâneo de cumprimento ou compromisso, mas a obediência a longo prazo às Escrituras. O que ele quer ensinar? E isso expõe o que Tiago está ensinando aqui. É que você pode até hoje ser desafiado, Deus falou no teu coração, e você vive esta palavra momentaneamente. Você tem uma semana diferenciada. Você resolveu viver aquele sermão, você resolveu aplicar aquelas palavras
palavras ao teu coração com o auxílio do Espírito Santo e agora diz, não, agora eu vou viver isso. Mas, irmãos, a verdadeira fé não vai ser evidenciada por uma prática momentânea e pontual da palavra de Deus. Uma fé verdadeira, ela vai se manifestar em um compromisso contínuo, diário. É um compromisso a longo prazo, de obediência, de amor, de zelo, de prática. Por isso nós devemos estar constantemente obedecendo a palavra de Deus. E é esta obediência ao longo prazo que vai evidenciar se de fato a nossa fé é verdadeira ou não. O próprio palavra de Deus diz lá em 1 João que aquele que diz que conhece a Deus, mas que não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, é o seguinte: você tem passado nesse teste de não somente ouvir corretamente, mas de viver esta palavra? Nós podemos ver em você que dia após dia você é uma pessoa comprometida em viver aquilo que você tem aprendido da parte de Deus. Deixe-me dizer algo para você e nós vimos isso. Se você só ouve sermão e você não vive, você está em grande perigo. E Tiago disse: você está se auto-enganando. Queridos, há boas razões para acreditar que existem inúmeros homens, mulheres, crianças que frequentam a igreja regularmente, que professam a sua fé em Jesus, que ouvem a palavra de Deus, mas que suas vidas nunca testemunharam que de fato foram transformados pelo poder do Evangelho. Muitos ouvem regularmente a pregação, muitos afirmam crer na pregação, muitos discutem acerca de tópicos relacionados à teologia ou sobre a pregação, mas os seus corações estão desprovidos da graça salvadora e transformadora de Deus. O praticante da palavra, ele coloca, meu irmão, em prática aquilo que ele tem ouvido. Ele tem apreço por esta palavra. Não é uma experiência momentânea. É um compromisso vitalício em obedecer esta palavra. Como você está respondendo na sua vida os muitos sermões que você tem? Meu querido, não vamos nos enganar. Talvez você esteja se enganando. E aí faço minhas palavras de Charles Spurgeon quando ele disse: enganar é ruim. Se enganar é pior. Mas estar enganado quanto ao destino eterno das suas almas, isso não tem comparação. Será que você não está enganado quanto ao destino eterno da tua alma? Não, pastor, eu estou certo. Tá, irmão, glória a Deus por isso. Você tem vivido a palavra de Deus em sua vida. Não, pastor, eu vou viver. Você está em perigo. Você pode estar enganando você mesmo. Você não está seguro por ser membro da igreja presbiteriana da Câmara. A sua segurança não está no conhecimento bíblico que você adquiriu. A sua segurança não está em você dizer que está seguro. A sua segurança
não é baseada apenas naquilo que você escuta, mas no poder transformador da palavra em teu coração. E isso é evidenciado dia após dia, na tua conduta, no teu proceder, na maneira como você está respondendo àquilo que você está ouvindo. Meus amados irmãos, com o tempo, a nossa conduta se torna um teste confiável. Pense comigo, com o tempo a nossa conduta é um teste confiável. Ah, pastor, isso aqui eu não mudei no passado, não sei mudar, estou do meu jeito, pastor, continuo, pastor. E a longo prazo você vê que nada mudou. A sua conduta a longo prazo, querido, é um teste confiável para ver se verdadeiramente a sua fé está alicerçada em Cristo, ou se você está enganando a si mesmo. Porque Jesus, em Mateus 7, versículo 16 em diante, disse que pelos seus frutos os conhecerei. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. A maneira como você está vivendo a sua vida e a sua conduta a longo prazo é um teste confiável para você refletir acerca da sua fé. Abra comigo em Lucas capítulo 6, por favor. O Senhor Jesus vai fazer aqui algo parecido com o que Tiago está fazendo. Lucas 6, do 46 ao 49, diz assim a palavra de Deus. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e ela não pôde se abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O Senhor Jesus está aqui, meus irmãos, falando que muitos dizem que são servos dele, mas não vivem a sua palavra. Então ele está dizendo, por que vocês me chamam de Senhor? Se na verdade os meus servos, eles praticam aquilo que eles ouvem. E ele então dá o exemplo desses dois construtores, onde uma casa que praticava a palavra de Deus, em meio às lutas, permaneceu firme, e a outra desabou. Meu amado irmão, eu peço em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus arranque do teu coração todo e qualquer engano. Porque nós temos visto isso em muitos lares. Nós temos, irmãos, maridos que sabem do seu dever de amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Nós temos mulheres que sabem do seu dever de serem submissas aos seus esposos, como a igreja é ao seu Senhor. Nós temos filhos que sabem que devem honrar os seus pais. Nós temos pais que sabem que não devem levar os seus filhos à ira. Mas eles não praticam nada disso. E no final
enganem. Nós temos muitas famílias e muitas casas que sabem que em primeiro lugar está o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que é que eles fazem? Eles colocam Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar em suas vidas. Não tem Deus como prioridade nem a sua obra. Tem casamentos, tem filhos, tem trabalho, tem lazer, tem saúde, tem sonhos, tem projetos pessoais, tem muitas coisas. Mas no final das contas, eles pensam que vão viver sem ansiedade, que vão viver tranquilos e em paz, mesmo desobedecendo a palavra de Deus. Não se engane. Tem muitas casas, muitas famílias que sabem que devem honrar a Deus com as primícias de suas mãos, que devem ser fiéis a Deus com seus dízimos e ofertas, que devem ser fiéis nos deveres que assumiram, mas não fazem. Por quê? Porque estamos apertados, porque estamos passando por lutas, existem pessoas enfermas, porque eu estou passando por isso, e preferem ser fiéis. Mas lá no fundo, em seus corações, eles pensam que em meio a essa infidelidade, Deus vai abençoar, que a sua situação financeira vai ser transformada, que Deus vai continuar abençoando e que tudo isso vai passar. Não se engane. Quantas famílias vêm domingo após domingo ouvir os sermões, participar do culto, ouvem, e o que é que fazem? Não praticam. E no final, pensam que suas casas permanecerão de pé. Não se enganem. Querido, hoje pela manhã eu comentava com meus presbíteros e já falava sobre isso na reunião de sexta-feira, da palavra dura que Deus tinha reservado para nós essa noite. Não é fácil ouvir estas palavras, mas não vamos nos irar. Acolha com mansidão, sabendo que é a palavra de Deus. E quando Deus fala, você deve receber esta palavra. Mas não somente receber, você deve viver, evidenciando então que realmente a sua fé é verdadeira e que você é um filho de Deus. Eu quero concluir esta mensagem, irmãos, sobre a palavra de Deus. Tiago já falou das provações, Tiago já falou das tentações. E agora, seremos aprovados no teste acerca da palavra. Podemos sair daqui hoje com paz em nossos corações, certos de que fomos aprovados. Porque nós de fato estamos nos preparando para receber esta palavra, estamos procedendo de maneira que agrada a Deus. Estamos vivendo esta palavra. Eu quero encerrar, irmãos, dizendo algo para você. A melhor maneira, presta atenção aqui, a melhor maneira de saber se estamos ouvindo é a maneira como nós estamos vivendo. As nossas vidas devem repetir os sermões que nós ouvimos. Que o bom Deus nos ajude. Que o bom Deus aplique esta palavra aos nossos corações. Que venhamos aprender a receber esta palavra e a praticar esta palavra. Que o Espírito Santo de Deus aplique esta palavra aos nossos corações.
Que Ele faça aquilo que somente Ele pode fazer. Que o Espírito Santo de Deus arranque fora dos nossos corações todo e qualquer engano,